Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula de ROS. Nessa aula a gente vai trabalhar com sensores para conseguir fazer a lógica do robô baseado na percepção externa dele. Na última aula a gente utilizou só a posição para poder fazer a locomoção, o controle de velocidade, e nessa a gente vai trabalhar com o sensor laser. Bom, uma ferramenta que a gente vai usar também vai ser para debugar as informações do sensor laser, e a gente vai continuar no mesmo simulador 2D. E no final eu vou apresentar alguns simuladores 3D e mostrar a interoperabilidade entre eles. Bom, vou iniciar aqui o nosso ROS. Vou rodar aqui o stage. Agora eu preciso puxar o mapa. Deixa eu maximizar isso. Nosso mapa é World, Willow, que ponto? Eu acredito que é isso. Ops, errei a ordem aqui. Isso. Beleza. Como vocês tinham visto, o nosso mapinha abre desse jeito. Esse simulador ele já vem com uma simulação de laser que a gente pode trabalhar. Então, para poder olhar isso, a gente vai ter que vir aqui no filtro de dados. Aparece essa janelinha aqui. Vou ter que selecionar essas opções e selecionar aqui para visualizar os dados. Com isso a gente vai ter aqui o nosso sensor laser. O sensor laser ele funciona por varredura. Ele emite um pulso de laser numa direção, pega a distância, mexe um pouquinho, pega outra distância e vai fazendo isso, dando um giro aqui. Então ele pega desse ângulo até esse ângulo aqui. Certo? Então a gente tem a leitura de toda essa área. Com o simulador a gente consegue trabalhar e pegar a distância das coisas da frente, do lado, tudo. Com isso é usado para mapeamento de ambientes e a localização. Se você tiver uma noção dos pontos do ambiente que você está, você consegue se localizar. Você consegue mapear o ambiente à medida que você vai andando. Essa é uma parte muito mais avançada da robótica e é baseado nessa parte de sensores que a gente vai trabalhar hoje. Então, com esse sensor funcionando, a gente consegue ir lá e dar uma olhada no tópico que ele gera de informação. A gente pode usar aquele ROS Topic List. E aqui ele vai estar no Base Scan. Então a gente pode dar o ROS Topic echo /Base Scan. E ele vai encher a tela nossa de informações. Por que isso? O que eu disse, ele faz uma leitura aqui, mexe um pouquinho, faz outra leitura aqui, mexe um pouquinho, faz outra aqui, mexe um pouquinho, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Esse sensor específico, ele faz uma leitura de aproximadamente 1080 pontos. Se a gente considerar aqui a variação de ângulo mínimo, que está na mensagem, de menos 2 radiano, 2.35 até 2.35, e dividir pelo ângulo, o incremento aqui, a gente vai ter 1081 pontos, se eu não me engano. Então a gente tem 1080 pontos de leitura, de espaçamento entre as leituras. Então aqui, ó, esse vetor, ranges aqui, esse ranges, ele tem os 1080 pontos de leitura para a gente poder pegar pela varredura do robô. Então se a gente fizer aqui, ó, Base Scan, esse aqui é o final do nosso sensor, certo? Se a gente coloca ele para o canto aqui, e eu não sei se vai conseguir ver, aqui. E agora eu vou colocar o nosso mapa para o outro lado.
a leitura final aqui está 2.62, certo? Se a gente chegar mais perto aqui, ó, vendo a leitura final, tá baixando. Agora a gente está em 1.65, a última leitura do sensor. Ou seja, ela começa lendo aqui pela direita, é aquele sentido do círculo trigonométrico. Começa lendo pela direita aqui, a parte de cima do robô, dá o 360 não, o ângulo dele, que agora está em radianos, eu não sei o valor exato, mas vai dar a leitura, e a última leitura é a desse lado aqui de baixo, certo? A gente vai trabalhar bem simples com esses sensores. Primeiro, a gente vai pegar alguns pontos da frente e fazer a leitura dele como se a gente tivesse um sensor apontando para frente só, e não pegar cada uma das leituras. Só que isso aqui, a gente só está vendo porque a gente tem um mapa com a simulação. Para um robô real, como que a gente vai debugar essa informação? É aí que entra uma outra ferramenta do ROS, que é chamada de RViz. Eu vou abrir um novo terminal, ROS Run, RViz. Esse RViz, ele é um visualizador 3D das coisas. Ele não simula nada, ele só visualiza as informações dos tópicos, todas relativas à navegação e coisas que a gente pode ver. Então, a gente consegue visualizar por essa ferramenta aqui de visualização as leituras do laser. Mas antes da gente entrar nisso, tem uma parte que a gente tem que entrar que são chamadas as transformadas do ROS. As transformadas, elas são as transformadas entre sistemas de coordenada. A gente pode ter, vamos dizer, o centro do robô aqui. Vamos dizer, a gente tem o centro do robô aqui. Mas vamos dizer que o laser está encaixado na ponta aqui, um pouquinho para fora. A gente tem que saber a relação entre o ponto que o laser está e o centro do robô, porque eles não coincidem. Então tem uma certa diferença no sistema de coordenadas deles. Vamos dizer, o X aqui é para frente, então o laser, se ele tiver um pouquinho para frente, o X dá uma diferencinha no sistema de transformada. Se ele tiver uma rotação, a gente vai ter que colocar isso no sistema de transformadas. O ROS, ele tem um tipo de tópico que é específico para poder trabalhar com essa informação. Só que a gente não publica de um meio convencional, né, nesse tópico, nem pega dele. Se a gente der o ROS Topic, deixa eu cancelar aqui, ROS Topic List, esse tópico está aqui, ó, de transformadas. Ele vai ter um punhado de informação, se a gente tem o ROS Topic eco /tf, aqui, ó. O que ele faz? Ele mostra pra gente as transformadas entre, vamos dizer, os sistemas de coordenadas que o sistema coloca, que está definido no simulador. Ele tem, por exemplo, aqui, ó, odom, que é o ponto inicial da odometria, onde ele é o zero que é admitido pelo robô, o zero da coordenada dele. E o base footprint seria a pegada no chão do robô. Então a pegada no chão do robô, ela está em relação ao ponto zero de andar dele. Pode ser o zero do mapa, que nesse caso eu acho que é aqui de embaixo. Então ele está no menos 12 em X, a gente puxa para cá o 12, e no 23 em Y, que é 23 aqui em cima. Aqui, se não estiverem vendo, a gente pode colocar a grid aqui. Poder olhar essa informação, ela mostra em métodos aqui. Bom, com essa informação, a gente tem aqui entre a odometria, que é o zero do robô, e o base footprint. É o sistema de coordenadas chamado odom e o sistema de coordenadas base footprint, que é a pegada do robô. Vamos dizer, a projeção do centro do robô no chão. Ele está nessa posição. A próxima transformada que a gente tem é relacionando o base footprint, aqui, que é a pegada do robô, com o base link, que é o centro do robô em si.
Se for olhar os dois, ó, não tem x, nem y, nem z. E a rotação, quando está esse valor, que esse aqui é aquele quaternion que a gente comentou, que são 4 valores para identificar os ângulos de ρ, pitch e yaw. Quando ele está nesse valor, quer dizer que o ângulo é zero. É o sistema de coordenadas, não tem transformada nenhuma de rotação. Então, esses dois sistemas de coordenadas são o mesmo. Eu vou mostrar isso agora de uma maneira visual no ArcViz, para que a gente consiga ver e fica bem mais fácil. Para poder exibir isso no ArcViz, a gente pode vir aqui em adicionar. Agora, o tópico de transformadas, o /TF, ele não é um tópico muito... não é um tópico comum para você ficar olhando aqui. Ele não vem por tópico, você tem que vir buscar ele aqui. Então aqui, ó, TF. Agora a gente está vendo as transformadas. A questão é, aqui está dando alguns erros, porque ele está tentando buscar, aqui ó, o frame é o sistema de coordenadas. Ele está tentando buscar o frame do mapa. Se a gente for olhar nas mensagens que ele publicou aqui, ó, que a transformada está colocando, a gente tem a odometria para a pegada do robô, da pegada do robô para o centro do robô e do centro do robô para o centro do laser. Depois já volta a odometria para a pegada do robô. Então, essas informações de transformada que o simulador está passando para a gente, elas não têm informação de mapa. Então, a gente não pode utilizar o mapa como a nossa referência, o nosso sistema de coordenadas de referência. A gente vai colocar um dos existentes, que estão aqui, ó. Então, vou utilizar a odometria, que é o zero do mapa nesse caso. Se a gente olhar aqui, ó, o sistema de coordenadas está aqui, de odometria. Certo? Ele tem aqui x, y e o azulzinho é o z. E lá na frente está o robô. Lá em cima. Se for olhar aqui, na simulação, deixa eu puxar para o lado, reduzir aqui. Ó, o zero está aqui e o robô está aqui. O zero está aqui e o robô está aqui. E o robô está apontando para a esquerda. Então se a gente for olhar, nosso sistema de coordenada aqui, ó, o verdinho é o x, é o y. Certo? E o vermelho é o x. Se a gente for olhar lá, ó, o problema é que muito longe ele fica ruim de ver, mas a gente tem aqui o BaseLink está aqui embaixo, o vermelhinho está para cá, então o x dele está para cá. Só que a gente não consegue ver por causa do zoom, o jeito que o ROS dá o zoom aqui. Aí, por cima, ver se eu consigo ver ele mais de perto. Aí, tá tudo encavalado, ó. O laser é esse de cima e o de baixo é o base footprint. Só que o que tá difícil da gente ver porque tá muito longe aqui do centro do mapa. Eu vou colocar o eixo de referência nosso, em vez de ser odometria, vai ser o BaseLink, o base footprint, que é a pegada do robô no chão. Agora inverteu, a odometria está lá em cima, a gente pode até girar aqui, ó. Voltou para a mesma situação que estava antes de visualização, que é aqui, ó, o odometria aqui e o robô aqui. Então a odometria aqui e o robô aqui. Ó, clicando com o botão do meio do mouse a gente arrasta e o botão esquerdo a gente gira. Eu não tinha avisado isso antes, mas tudo bem. Então a gente pode ver que na situação tá, o X do robô está apontando para a esquerda. E como eu comentei, o laser ele não está exatamente no centro do robô. Ele está um pouquinho para frente. Então o sistema de coordenada do laser é um pouquinho diferente do sistema de coordenada do robô. Por isso a gente precisa de uma certa diferença aqui. Se a gente olhar nas mensagens de transformada, a gente consegue ver aqui, ó, a relação entre o centro do robô e o centro do laser é 5 centímetros para frente e 25 centímetros para cima, em Z. Então vai ser 5 centímetros para a esquerda aqui, que é o X, e 25 centímetros para cima. Certo? Com isso a gente conseguiu ver o centro, o sistema de coordenadas do robô em relação ao sistema de coordenadas do laser. Agora a gente consegue vir aqui e exibir o laser. Aqui, ó. Vou adicionar por tópico laser scan. Ó,
Está um pouquinho pequeno, eu vou mudar, tá? Para poder mudar o tipo de exibição. Então, o tamanho dos quadrados aqui, eu vou aumentar para 0.05. Beleza. Agora a gente consegue ver as leituras da parede aqui. Se a gente olhar comparando com o mapa, a gente vai ver que tem ele está pegando exatamente esses obstáculos. Ó, a equivalência. A gente tem o quadrado vermelho aqui, esses obstáculos meio cortados aqui na frente. Temos umas paredes aqui do lado que equivalem totalmente aqui. Então, com essa ferramenta a gente consegue visualizar. Se a gente não tivesse um simulador com um mapa assim, a gente conseguiria visualizar por essa ferramenta, que ela está pegando todos os pontos do laser e projetando no ângulo que ele foi tirado e na distância certa. Com isso a gente consegue trabalhar com as leituras de laser. Outro ponto que a gente tem que olhar é que cada leitura dessa aqui é em relação ao laser e não à base do robô. Então se a gente fizer assim, ó, não está encostado no chão as leituras, tá vendo? Elas estão encostadas, elas estão na altura do laser, do BaseLink, do laser. Aqui, ó, elas estão na altura desse sistema de coordenadas de cima aqui. A gente pode até exibir, escolher aqui, ó, pelas transformadas, quais frames a gente quer exibir. Então vamos dizer, não quero exibir o footprint, aqui, o laser eu quero, não quero exibir os outros dois. Ele só vai me mostrar que o laser está aqui, ó. E aqui ele mostra a relação, onde que está o outro sistema de coordenadas que o laser está referenciado, mas ele não está mostrando, que no caso seria o BaseLink, que é o centro do robô. Beleza, pessoal? Com isso a gente consegue debugar, essas são as informações de sensores e as transformadas que fazem a parte do ROS para poder navegar toda a relação entre dois objetos, tudo a gente utiliza essa parte de transformadas. Para poder trabalhar com isso agora, a gente vai abrir o PyCharm e vamos criar um pacote novo. Então eu vou abrir ele aqui embaixo. Só abrir um terminal para executar o PyCharm. Aqui eu já tinha criado um pacotezinho, deixa eu fechar as coisas que a gente tem. Bom, a gente pode criar, eu vou até deletar o pacote que eu tinha criado aqui. Eu vou renomear ele porque eu vou usar o código base. Refactor rename mode. Para criar um pacote é aquele esquema que a gente falou. Abre o terminal, que eu mostrei na última aula. Vai ser, vamos ter que entrar na pasta de código fonte, src, source. Então vamos ter que dar o create package. Eu vou chamar ele de ROS03. E ela depende de ROSPy. Pronto, eu criei o pacote. Aqui, ó, ele já apareceu aqui no PyCharm. Lembra que é dentro da pasta, eu tenho que dar o comando dentro da pasta source do Kit Workspace. Bom, agora a gente pode criar um executável aqui dentro. Eu vou chamar ele de seguidor de paredes, que é o que a gente vai trabalhar. Vou dar de exemplo nessa aula. Bom, como eu sou preguiçoso, eu vou copiar o código do outro aqui que eu tinha começado e vou explicar. Bom, basicamente, o que eu fiz? Importa o ROSPy, importei a mensagem twist, que é para controlar a velocidade, importei o scan laser, criei um nó com o nome seguidor de parede aqui, criei uma mensagem do tipo twist chamada velocidade, uma mensagem do tipo laser scan chamada scan. Aqui eu só criei as variáveis
vazias para eu conseguir referenciar elas depois. Aqui eu criei um publisher para controlar o robô com o controle de velocidade. Eu criei um timer para fazer aquela execução. E selecionei aqui 20 vezes por segundo, então 0,05 segundos de tempo de duração dele. E criei um subscriber que pega o base scan, que é o laser scan, para a gente conseguir puxar as informações de laser. Então eu não vou usar a informação de odometria dessa vez, para poder ver onde o robô está. Eu só vou ler, sentir, ter percepção de ambiente em volta dele. A mensagem que a gente tinha visto aqui de scan, deixa eu fechar algumas coisas que não estão precisando ficar abertas. Bom, a mensagem que a gente tinha visto de scan, aqui está o TF, deixa eu fechar. Eu vou abrir uma nova aba. Os topic echo barra base scan. Ela tá cheia, deixa eu pausar o programa, senão ele vai ficar recebendo toda hora. Aqui, a mensagem ela começa aqui. Ela tem um cabeçalho, qual que é o número de mensagem, os temp, que é o tempo, o momento em que ela foi recebida, o frame, ou seja, é o sistema de coordenadas em qual ela está referenciada, como eu falei, é o laser, então é o Base Laser Link. Aí o ângulo mínimo em radianos, o ângulo máximo em radianos, que a gente pode ver aqui, o ângulo mínimo aqui, o ângulo máximo aqui. Tudo em relação ao centro aqui, ó, porque o laser está apontando para a esquerda. Então o ângulo mínimo vai ser para cá, o ângulo máximo vai ser para cá. E o incremento é esse aqui, de 0,04. O campo que a gente quer acessar dela vai ser esse campo Ranges. Então a gente vai lá no callback de quando recebe a mensagem, que eu dei subscribe aqui no tópico Base Scan. E na callback, ó, eu tô pegando os ranges. Deixa eu deixar comentado essa parte aqui primeiro. Matar isso aqui primeiro, para poder fazer de novo essa parte com vocês. Bom, essa mensagem eu quero pegar então o ranges dela. Mensagem.ranges. Isso aqui é um vetor. Para eu saber o tamanho desse vetor, eu posso dar print len mensagem.ranges. Isso aqui só vai me dar um print na tela do comprimento daquele vetor de range. Eu vou saber quantos pontos vem para mim. Eu tinha comentado, era acho que 1080. A gente vai conseguir ver isso. Mas agora eu vou executar diferente esse programa. Ao invés de executar aqui pelo PyCharm, eu vou executar ele pelo terminal. Então a gente pode rodar esse programa aqui, como ele está dentro do pacote aqui, seguidor de paredes ROS03, a gente pode ir em ROS Run, ROS03, tab aqui, eu quero achar o seguidor de paredes.py. Aqui ó, ele deu um probleminha porque eu troquei o pacote, ele está procurando no pacote antigo. Quando eu renomeei ele já encontrou isso. Então eu vou deletar esse pacote. E agora o novo pacote ROS03 é o que ele tem que encontrar. Ó, um problema provavelmente o arquivo não é executável, ele precisa de permissão de execução para poder rodar assim. Então eu vou entrar lá na pasta, ó, Kit Workspace Source, o nome do pacote é ROS03. Source e o arquivo está aqui dentro, da ls, ele lista os arquivos, seguidor de parede. Para dar permissão de execução, eu tenho que dar chmod mais x seguidor de paredes. Então eu vou
rodar o comando. Ó, agora a gente teve permissão de execução, ele só está fazendo o que eu tinha falado, o print do comprimento da mensagem. Então a gente sabe que a gente tem 1081 pontos nessa mensagem. Deixa eu não botei, beleza. O que a gente vai fazer agora? Eu quero pegar só basicamente o que está apontando para frente do robô aqui. Então com 1080 pontos eu consigo pegar, vamos dizer, eu vou pegar o ponto 540, ele vai estar apontando aqui para o meio, eu vou pegar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então vamos dizer, centro vai ser igual a mensagem.ranges. Para acessar uma certa quantidade de índices desse vetor, a gente só coloca o início, 2 pontos e o final. Então 500 até 580, ou seja, eu estou adicionando 540 é o meio, que é o 1080 por 2. Então eu vou pressionar 40 para um lado e 40 para o outro. Então eu vou pegar 80 pontos aqui. Eu vou pegar do 500 até o 580. Vamos dizer que eu quero pegar então aqui, ó, da esquerda à direita. Da esquerda, considerando que o primeiro ponto está aqui e a gente vai girando para cá, os últimos pontos vão estar aqui para a esquerda do robô. Então eu adicionei 300 pontos aqui, o último ponto é 1080, né? Então eu vou pegar do 800 até 880, é o da esquerda, e 200 até 280, é o da direita. Então, vamos dizer, da frente eu estou pegando, vamos nessa distância aqui, essa largura, do lado eu estou pegando uma coisa aqui assim, e do outro eu estou pegando uma coisa aqui assim, certo? A gente consegue dar o print nos 3 valores, e dar uma olhada no que está chegando. A única coisa que tem de problema, eu esqueci de colocar aqui, ó, esse mínimo aqui que eu coloquei, é porque eu quero pegar o mínimo valor nesse range aqui. Então se eu estiver aqui perto, ele vai pegar a distância disso aqui, porque muitas outras ele está pegando um valor muito mais alto que está longe. Que ele está pegando valores aqui. Mas o mais próximo é esse aqui. Então a leitura, vamos dizer, dessa variável centro minha, vai pegar essa leitura aqui. Então, eu quero pegar o valor mínimo desse vetor todo. É só fazer assim. Então a gente tem o valor mínimo aqui do vetor todo. Então a gente sabe, dentro de todos esses pontos, qual é o objeto mais próximo. Se a gente executar aqui, o seguidor de paredes aqui, ó, a gente está recebendo as 3 informações, que é centro, direita e esquerda. Vou puxar aqui, ó, o centro dele, vou botar bem perto, 0.5, tá vendo? Agora eu vou colocar alguma coisa bem na direita dele. Direita dele ali, ó, tá 0.6 agora. E a esquerda, agora eu vou colocar uma coisa próxima à esquerda, a gente vai ter lá 0.7, vai chegando perto. Certo? É tudo em relação ao laser da frente. Se a gente for olhar em relação ao robô, são 5 centímetros para trás. Mas é uma diferença bem pequena que a gente não vai trabalhar aqui. Vou poder mexer com isso. Beleza? Então a gente já tem as 3 leituras de sensores. A gente consegue trabalhar com uma lógica em cima disso. Então, para a gente fazer um seguidor de parede aqui, utilizando esses sensores, a gente consegue fazer uma lógica bem simples só para poder navegar aqui. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é puxar essas variáveis aqui para que a gente consiga usar esse centro, lateral e outra lateral em outro ponto. Um ponto que eu mudei aqui é que eu adicionei um fator de 50 para cada lado para poder aumentar um pouco a varredura da frente do robô.
para ele conseguir pegar um pouquinho mais aqui. Ele estava pegando umas 80 leituras, que era de 500 a 580, agora ele está pegando 100 a mais, então ele está lendo um bocado a mais para os lados, para quando ele estiver bem perto, ele ainda conseguir pegar um ângulo bom de leitura, para não bater. Bom, então essas primeiras variáveis, a gente vai criá-las aqui fora, porque eu tenho acesso aqui no nosso loop de controle. Então, centro igual a 0, left igual a 0, right igual a 0. E agora eu vou colocá-las como globais aqui, que só faz o link, para que o que eu modificar de valor delas aqui dentro equivalha ao valor que vai estar fora. Ok, então a gente já tem as variáveis, agora a gente vai criar a lógica. A lógica aqui ela pode ser bem simples. Por exemplo, em dois tipos de ação que a gente toma. Se o centro estiver muito perto, ou seja, vamos dizer, se estiver longe, vou colocar a primeira lógica, se estiver a mais de 1 metro. Se tiver mais de 1 metro os objetos na frente, quer dizer que o campo da frente está livre, a gente vai seguir uma parede. Vamos definir que a gente vai seguir a parede direita. Então, se não tiver nenhum objeto na frente, a gente pode colocar a velocidade linear x igual a um valor para a gente andar para frente. Eu vou colocar um valor de 0,5 para a gente andar a 50 centímetros por segundo para frente. Agora a gente verifica aqui. Se o lado direito, que é a parede que eu quero seguir, tiver com mais de 50 centímetros, quer dizer que eu estou um pouquinho longe dela. Então eu vou colocar a velocidade angular ponto z igual a 0,2. Na verdade, vai ser menos 0,2. Se a gente considerar o círculo trigonométrico, o que está à minha direita, se eu virar com velocidade angular negativa, eu vou virar para a direita. Se eu tiver a mais de meio metro da parede, eu quero me aproximar, então eu viro para a direita para chegar mais perto dela. Aqui, caso contrário, eu vou colocar uma velocidade angular positiva. Então eu vou virar para a esquerda. Então, ele ficou um pouquinho a mais de meio metro, ele já vira para a direita para aproximar. Ficou um pouquinho mais longe, um pouquinho mais perto, ele vira para a esquerda para manter. Então ele vai se manter a mais ou menos o 0,5 aqui. É basicamente um controle on-off, que ele vai ficar só trocando os estados aqui. Ok, essa é a situação para que a gente não tenha, por causa da gente não ter nenhum obstáculo na frente. Se a gente tiver um obstáculo na frente, a gente tem que verificar se o obstáculo está na direita ou na esquerda, para a gente desviar dele. Então a gente verifica aqui se esquerda está mais perto. Se a esquerda estiver mais perto, a gente tem que virar para a direita. Para virar para a direita, a velocidade é negativa. Caso contrário, a gente vira para a esquerda, que a velocidade é positiva. Na verdade é o contrário. Se o da esquerda estiver muito longe, quer dizer que a gente tem que virar para a esquerda porque tem uma coisa mais perto à direita. Então a gente tem que desviar dela, inverter a lógica. Mas é basicamente isso. E o que a gente pode fazer aqui é a velocidade para frente. Vou colocar para o robô parar. Porque caso ele esteja perto demais da parede, é melhor ele parar, ajustar o ângulo e virar. E andar. Ponto x igual a 0. Bom, é uma tentativa bem simples, mas pode dar certo e eu realmente espero que dê certo. Bom, a gente tem nosso robô aqui. Eu vou abrir um terminal para executar. Mas antes eu vou colocar ele numa parede útil, porque ele está numa parede bem vazada. Esses buracos na parede vão atrapalhar bastante a navegação dele. Então vamos ver se a gente tem um ponto um pouco melhor. Eu vou colocar ele aqui.
essa parede tá meio bugada, mas vamos tentar com ela. Provavelmente vai dar problema, mas a gente vê o resultado, pelo menos parcial, de como tá ficando. Para poder rodar, então, vou dar o ROS Run. ROS 03 é o meu pacote e o arquivo vai ser o seguidor de paredes. Vamos ver, ó. Chega perto demais, ele ajusta. Opa! Ele não tem inércia nesse simulador, então qualquer coisa que ele pega ele já trava. Ó, qualquer velocidade que a gente mandar ele trava. Tá indo bem simples a execução. Opa! Mas ele tá funcionando. Ele seguiu a parede aqui. Tá sempre tentando seguir a parede à direita. Ele ficou um pouquinho longe dela. Ele já deu uma ajustadinha. Mas é basicamente isso. O que a gente está usando aqui são os 3 valores que a gente está lendo. E uma lógica bem simples fez ele seguir a parede. Como eu disse, esse simulador aqui, 2D, na verdade ele é um 2D com um 3D meio falso. Que se você segurar Ctrl e mexer o mouse, ele vai te mostrar assim. Mas é 2D do mesmo jeito, a única coisa é que ele deu uma estrudada. Bom, esse simulador ele não tem inércia, ele não tem erro acumulado, não tem erro integrado, então ele é bem simples. Só que o ROS, com essa arquitetura de tópicos dele, ele permite um plug and play entre robôs que vão receber os mesmos tópicos, praticamente é instantâneo. Aqui ele está com a velocidade para o lado muito lenta. A gente pode colocar alguma faixa, se estiver muito longe à direita aqui ele corrige. Mas voltando, o simulador que eu vou mostrar agora, a transição de um código para o outro acaba sendo bem fácil. Bom, já que ele terminou de bugar, eu vou fechar aqui, fechar esse simulador. E vou rodar um simulador chamado Gazebo, que a gente tem na máquina virtual, ele é em 3D, só que ele é um pouquinho mais pesado. Eu baixei do GitHub um código de um robô, um Pioneer P3DX, que tem no laboratório da Unifei. E a gente consegue rodar ele. Esse comando ROS Launch, ele roda um batch de nós e algumas coisas. A gente não entrou a fundo nisso, mas a gente pode usar para frente. Por enquanto eu só vou passar por cima. Ele roda um batch de nós, então ele vai rodar o simulador e o robô. Então o ROS Launch, o nome do pacote é P3DX Gazebo, que é o nome do simulador. E o P3DX.launch é o arquivo. Bom, aqui agora a gente tem um robô. Ele tem um laserzinho aqui em cima, ele tem os sensores sonares, é um robô diferencial. E a gente consegue ver a leitura do sensor indicado aqui. Do mesmo jeito, a gente abrir um terminal e der ROS Topic List, a gente vai ver todos os pacotes, os tópicos que ele está colocando. Então a gente tem o P3DX semidevel para a gente controlar a velocidade. A gente tem a odometria e a gente tem aqui o do laser, por exemplo. Vamos dar uma olhada nesse tópico do laser. A gente pode dar ROS Topic Echo barra P3DX barra laser barra scan. Vou dar uma maximizada aqui do lado. Ele está lendo infinito. A gente tem os ângulos máximos, o ângulo mínimo, o incremento de ângulo igual ao outro, e ele está lendo infinito em tudo. Vou colocar aqui do lado. Vou colocar um bloquinho aqui no meio. Ó, a leitura já está variando. E como eu disse, esse tipo de simulador,
ele é muito mais próximo da realidade do que o outro. Esse aqui ele simula erro de sensor, variação. Então o sensor não está lendo o valor exato, apesar de estar parado aqui. Se a gente olhar aqui, ó, arrastar o bloquinho para trás, até ele pegar aqui, ó. Estou pegando os últimos dados do sensor. Então a gente só está conseguindo ver aqui no final do vetor. Ranges, a gente só está vendo no final do vetor dele. Então aqui a gente consegue saber o que ele está pegando. A gente sabe que está desse lado. A gente colocar para frente aqui no meio, por exemplo. Agora ele está pegando bem o meio do vetor. Só que esse vetor é diferente do vetor do outro robô. O outro robô tinha 1080 pontos, que o sensor fazia a leitura. Esse aqui faz uma leitura diferente. Então, se a gente for modificar o código, a gente tem que fazer para isso. A gente pode vir aqui no nosso código do PyCharm. Colocar aqui, ó, no callback da scan. Vamos apagar o resto. E vamos fazer a leitura de novo, fazer o print aqui de qual é o tamanho do vetor. Então, message.ranges. E aqui é len. Eu vou descobrir o comprimento desse vetor, então, para saber quantos pontos ele está me mandando. Eu posso fazer a conta pelo tópico aqui, se a gente dividir esse valor aqui, a soma desses dois. Na verdade, é a diferença dos dois aqui, que vai dar uns 4.2 dividido por isso aqui. A gente consegue ter uma estimativa dos pontos. Mas eu querendo saber o ponto exato aqui, só pelo código, em vez de fazer essa conta, eu coloquei para dar o print na variável. Então eu salvo, tem meu simulador rodando, vou dar ROS-Run, ROS03, seguidor de paredes. É um ponto que eu esqueci. O tópico desse robô aqui tem um nome diferente. Então não adianta, como eu matei outro robô, a gente tem que descobrir o nome desse tópico. Aqui. A gente quer o P3DX Laser Scan. Vamos lá. E o outro é P3DX CMDVEL. Então vai dar essa diferença. P3DX barra CMDVEL e o P3DX barra laser barra scan. Com isso a gente tem os dois tópicos passados do outro simulador para esse simulador. Se tentar rodar na máquina virtual, provavelmente vai ficar bem pesado. Mas se tiverem curiosidade, ele está instalado aí. Agora a gente pode rodar. Ó, ele está girando, mas a gente não está tomando nenhuma ação correta, porque a gente não sabe a leitura dos sensores. As variáveis que a gente estava pegando aqui, de centro, esquerda e direita, morreram. Elas estão como zero sempre, então a lógica aqui não está fazendo mais sentido. Só que agora a gente sabe que a gente tem 727 pontos. A gente pode colocar aqui aqueles valores. Opa. Apaguei tudo. Vou copiar aqui. Agora eu vou colar aqui. Bom, a gente tem 727 valores. Se a gente tentar esse da esquerda aqui, left, ele não vai ler certo. Porque a gente não está pegando nada à esquerda. A gente está, na verdade, para fora do vetor já. Então a gente teria que pegar uns valores muito mais perto. Muito mais. Tem que calcular, né? Fazer uma conta bem básica disso. Os 727. Se a gente dividir por 2, vai dar 363. Então, 363 como meio. Vamos colocar, sei lá, 30 pontos para um lado, 30 pontos para o outro. 333 e 393. Agora, esquerda e direita, eu vou colocar alguns valores só aproximando. Vamos lá, de 500 até 560. Cadê um?
deu 100 de diferença, então vou subtrair 100 aqui mais ou menos. Só estou estimando valores. 230 e 170 na direita. São só valores estimados, a gente vai ver o que vai dar de leitura, se o robô vai fazer alguma coisa que faz sentido. Bom, agora ele está andando, vamos matar o nosso programa. Agora a gente está atualizando as leituras e vamos colocar para ele seguir a parede da direita. Mas vamos construir uma parede bem básica aqui. Coloca uns bloquinhos. Vamos mover o robô para cá. E ligar o seguidor de parede. Ó, desviando. Opa! Passou bem perto da parede. Mas ele tá indo. Aí, acabou a parede. Funcionou. Vamos dizer. Funcionou, acho que tão bem quanto o outro, com uma adaptação bem rápida, porque a gente só teve que trocar os tópicos e a lógica do programa não mudou nada. A gente só mudou aqui, na verdade, a adaptação para um tipo diferente de sensor. Certinho? Então essa é a capacidade do ROS. A gente consegue fazer essa troca de tópicos. Vou bater porque eu parei. Eu arrasto até os bloquinhos aqui nesse simulador. Tem simulador de física todo. É uma coisa super à toa. A gente pode até trocar a gravidade desse simulador aqui. Na parte da física dele. A gente pode colocar uma gravidade em Y aqui. 10, por exemplo. Bom. E por que eu faço isso? Então é isso por essa aula. A gente consegue utilizar os sensores para poder fazer fazer esse tipo de navegação com o robô. É uma parte bem básica, mas dá para fazer muita coisa. É a base de um sensor laser que consegue fazer mapeamento e tem um potencial muito grande, utilizado em carros autônomos. E essa é a base que a gente usa em tudo. Beleza? Eu vou ficar por aqui, então até a próxima aula.